Alô, meus amigos, ouvintes da Rádio Metrópole 7, a inspetor Sérgio Papito, aqui no evento de São Gonçalo. Os amigos aqui, onde daqui a pouco estará chegando o deputado federal Áureo Ribeiro, juntamente com a secretária de Cultura do nosso estado. Vai, pai. Agora vai entrar o... Opa! Ficou legal, né? É. E aí, pessoal, o inspetor Sérgio Papito falando aqui de São Gonçalo, da Trindade, onde aqui eu falei ainda agora com o nosso amigo Valdeir, né? Daqui a pouco vai estar chegando o nosso deputado federal Áureo Ribeiro, juntamente com a secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, onde nós falaremos sobre cultura, né? E os projetos previstos para o ano que vem. Vamos dar uma olhada aqui no evento e vocês, por gentileza, comentem a nossa transmissão. Pode fazer tudo aqui. Eu mesmo, uma grande surpresa, que nem sabia que tantas atividades assim eram abraçadas pela parte da cultura. Fiquei muito feliz e hoje em dia eu sou mais um daqueles que ficam movimentando, empolgando a galera, vamos lá, vamos aproveitar. Porque muitas vezes nós temos diversas oportunidades e não sabemos como aproveitar. Então, eu gostaria de chamar aqui à frente a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado, a senhora Daniele Barros. Quero agradecer ao Gabriel, que preparou esse espaço tão bacana para esse bate-papo. Quero agradecer a Cláudia, a Rose, que estão aqui me acompanhando. São minhas subsecretárias lá na Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Está o Rodrigo aqui também. Eu estou me Patrícia, me ajuda, acho que Patrícia, Rodrigo, Cláudia e Rose, são vocês, né? E Gabriel está me acompanhando, que é gonçalense, trabalha lá na minha assessoria de comunicação, está trabalhando lá. Estou feliz de estar aqui com vocês. A gente trabalha com algumas pessoas de São Gonçalo, lá na Secretaria de Cultura, Conceição, que também é daqui, o Igor, que também trabalha na comunicação. Tem um grupinho de gonçalense que está lá junto com a gente. Mas a gente tem muita estima por esse território, muita estima pelos fazedores de cultura daqui. E a gente, eu prometo que não vou concorrer com o Pantanal, vou fazer uma reunião bem rápida. Eu sei que a cidade está em festa, vou procurar ser bem objetiva e quero também me possibilitar, abrir uma possibilidade de você também, se tiver uma dúvida, se quiser. Então, estou feliz de estar aqui também com o Gabriel, com o Evaristo, com os parceiros da cidade, obrigada. E dizer que a gente chegou na Secretaria de Cultura no dia 6 de dezembro de 2019. Então, só tem 2 anos e alguns meses que nós estamos lá. Quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, a gente encontrou uma necessidade gigantesca de ampliar o relacionamento da Secretaria com os territórios do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria trabalhava muito para uma cidade só, que era a capital. Tudo que acontecia de cultura acontecia lá na capital, todo tipo de fomento era concentrado na capital. E a gente descobriu que a gente precisava ampliar o repertório da cultura e o relacionamento com os fazedores da cultura, por conta de que nós somos uma secretaria estadual de cultura e não uma secretaria municipal. Aqui em São Gonçalo tem uma secretaria municipal. Na cidade do Rio tem uma secretaria municipal. O nosso papel era trabalhar para o Estado inteiro. Falando da Conceição, Conceição está lá. Falando da Conceição, Conceição está chegando aí. Lá. Conceição também é gonçalense. Então a gente descobriu essa necessidade. E a gente descobriu junto com isso a necessidade de fazer o Fundo de Cultura acontecer no Estado do Rio de Janeiro. O Fundo de Cultura é um recurso que estava em conta, não sei se eu estava falando de você, que estava em conta, era muito dinheiro numa conta, porque quando eu cheguei lá, logo no início, a gente já tinha identificado que tinha 37 milhões lá
então foi meio de uma pandemia, que nós destravamos o Fundo de Cultura, fizemos um edital chamado Cultura Presente nas Redes Zoom. Eu não sei quem aqui conhece esse edital, quem ouviu falar desse edital. Já premiamos 1.500 artistas do estado do Rio de Janeiro através dessa política. Política essa que foi novamente operacionalizada, né, pós-pandemia, através da Cultura Presente nas Redes 2, onde já premiamos mais de 3.000 fazedores de cultura em muitos editais. Tivemos edital do samba, edital do Barragá, edital para pessoa física, edital para pessoa jurídica, edital por MEI, de maneira que todas as pessoas que estão conectadas com a Secretaria de Cultura estão tendo a oportunidade ou de ter um processo de formação, porque a linguagem do edital é uma linguagem um pouco específica, então a gente tem uma escola da cultura que permite que as pessoas se formem na escola para poderem concorrer a esse fomento e também as pessoas de poderem concorrer a partir daquilo que fazem, recebendo um recurso, porque exatamente está executando a sua arte. Eu me lembro que eu estive aqui em São Gonçalo e numa grande plenária que foi no espaço da Senat, não sei se foi no espaço da Senat, numa grande plenária, eu recebi uma reivindicação dos fazedores de cultura dessa cidade, porque em algum momento a gente tinha os editais por cota, por região. E aí, São Gonçalo sempre ficava na metropolitana 3, que concorre junto com Niterói. Em algum momento eu recebi uma grita dos fazedores de cultura de São Gonçalo, porque vocês têm uma maior população, né, que não chegavam no nível de premiados que Niterói chegava por conta dessa discrepância formativa mesmo. E aí no edital Cultura Presente nas Redes 2, a gente já não fez mais por região, a gente já fez por cidade, garantindo que as pessoas de São Gonçalo concorressem entre elas e facilitando o acesso então para o bolsalense a essa política. Então, é assim que a Secretaria de Cultura vem trabalhando, tentando desconcentrar o recurso da cultura, tentando democratizar esse recurso, tentando fazer com que os bens culturais também possam chegar nessa cidade. Importante dizer que tem um projeto incentivado, né, de um bolsalense aqui no Circo, que é o Circo Abacadabra, aqui no shopping de São Gonçalo. Quem que já foi ao circo? Alguém já foi? Gente, tá lindo o circo, tá? Não é um circo comum, gente, é um musical, não é? Um musical daquele estilo Broadway, aquela coisa linda. Então, quem não foi, pode nos procurar, porque a gente tem um programa chamado Passaporte Cultural, que é para permitir que as pessoas, de fato, possam acessar os bens culturais sem precisar sair da sua cidade. Mas também, se precisar sair da sua cidade, a gente leva, a gente pega e a gente tem feito esse trabalho no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, isso são um pouquinho das ações, né, da Secretaria de Cultura, nesse diálogo com o fazedor de cultura e com as cidades. Por que a gente, nesse momento, né, hoje chama a população para perto da gente? A gente está num momento muito importante, que é esse momento eleitoral, onde a gente está diante de uma escolha que pode mudar o cenário nacional, pode mudar o cenário estadual e que também tem relação com a nossa vida. Eu costumo dizer, e hoje a gente está aqui numa plateia bem bacana, mas eu sempre reafirmo que pessoas que não gostam de política vão ser governadas por pessoas que gostam. Porque no nosso país a gente vive um sistema chamado democracia. E o que conta no final do dia da eleição são os votos válidos que a gente deposita na urna. Então, se naquela urna 100 eleitores deveriam votar, 30 eleitores votam em branco e 70 eleitores escolhem o seu candidato, são os 70 votos válidos que serão contados. São esses 70 que vão escolher também por aqueles 30 que
colocando lá o seu nome. Então, fazer a sua escolha é muito importante. Fazer a sua escolha consciente é fundamental. Ainda existem pessoas, Evaristo também, que no dia da eleição passam o dia inteiro na rua, e eu já vi isso acontecendo. Eu estou falando da última eleição, não estou falando de um tempo longe, que no dia da eleição as pessoas ainda vão na rua, pegam o papel, olha a minha mãe, e ficam ali tentando achar alguém, ou tentando ver um papel que melhor para condicionar aquilo que ela quer fazer. Então a gente não pode mais, isso não pode mais acontecer. Então espaços como esse chamam a atenção para esse voto mais consciente, para essa pesquisa que o eleitor tem que fazer, para não chegar exatamente despreparado diante da urna. Porque o despreparo tem gerado o que a gente tem visto aí. O despreparo do eleitor tem ocasionado um quadro que a gente tem, muitas das vezes, nesses lugares de representação, que não dialoga com a necessidade da população. É nesse sentido que a gente quer fazer a partilha do nosso candidato, do nosso deputado, que é um deputado que militou e que tem trabalhado a favor da cultura, dentre muitas outras pautas que ele tem trabalhado. Eu sou irmã do deputado Álvaro. Quem me acompanha lá nas redes sociais, né? Como toda gente já falou, te acompanho, vejo você aqui, sabe, conhece o deputado Álvaro, porque em muitos eventos ele está junto com a gente. Ele é um dos autores da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc foi uma lei de socorro à cultura, uma lei que, durante a pandemia, pôde beneficiar os artistas fluminenses através do auxílio emergencial, mas também através de um fomento para que o artista pudesse fazer a sua arte. A parte do texto do deputado Álvaro é aquela que descentraliza o recurso do Fundo Nacional de Cultura para os estados, mas também para os municípios, permitindo que o município pudesse, talvez pela primeira vez, operacionalizar um recurso tão grande por dentro da Secretaria de Cultura. E o deputado Álvaro é um deputado do estado do Rio de Janeiro de 3 mandatos. Importante dizer que no seu primeiro mandato, o deputado nunca foi vereador, nunca foi prefeito, já se candidatou a primeira vez a deputado. Teve 28 mil votos, já tendo votos em muitas cidades do estado do Rio de Janeiro. Mas veio para a segunda eleição. Na segunda eleição teve 60 mil votos. Ele exatamente dobrou a votação de um mandato para o outro, né, por conta da força de trabalho que ele imprimiu em Brasília. Nós somos da Baixada Fluminense, nós somos da cidade de Duque de Caxias. A cidade de Duque de Caxias é muito parecida com a cidade de São Gonçalo, as cidades da Baixada Fluminense são muito parecidas com a cidade de São Gonçalo. Mas fomos forjados para o trabalho, porque se você não trabalhar, você não avança. As cidades da Baixada, assim como essa cidade de pessoas muito trabalhadoras, por conta de que, nas nossas carências, o que nos resta é o trabalho. Então, o deputado ampliou a sua votação no segundo mandato, sai de 30 para 60. Já nessa eleição, tem voto nas 92 cidades do estado. E no seu terceiro mandato, que foi aquela eleição que foi mais difícil, que só 9 candidatos foram reconduzidos ao Congresso Nacional, entre todos os que tinham, porque são 46 deputados federais. Só 9 foram reconduzidos e o Álvaro estava lá entre os 9 que foram reconduzidos, né, por conta exatamente desse nível de trabalho, de relacionamento que ele tem com o cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro, com as cidades e com a política pública. Nós estamos indo para o quarto mandato. Né? O quarto mandato de um trabalho muito consolidado. O Evaristo mesmo está com a gente desde o início, né, Evaristo? Muitas pessoas acompanham a trajetória do deputado Álvaro desde o início. Sabe quanto ele cresceu, sabe quanto ele está cada vez mais preparado para enfrentar e para representar o povo lá no Congresso Federal. O deputado Álvaro, quando ele está na reunião, ele sempre diz: fui deputado com a Dilma, fui deputado com o Michel Temer, sou deputado com o Bolsonaro, serei com o Lula
eu serei com Bolsonaro, estarei lá cumprindo o meu papel. Eu sempre digo isso porque essa coisa de presidente está dando uma confusão, gente. Se a gente perguntar aqui, tem gente até que briga. Tem gente que está saindo do grupo da família, tem gente que já não vai mais almoçar na casa da mãe. Então, assim, na minha casa eu tenho minha sogra é bolsonarista e meu esposo é Lula. Então, não dá, se a gente for brigar, vai ser um problema, né? Então, a gente orienta que as pessoas votem segundo a sua consciência. Né? Nós não seremos exatamente os fiadores desse lugar. O que a gente está pedindo às pessoas é para que acolham o nosso material, estudem sobre a trajetória do deputado Lauro. Se você é da cultura, e aí eu comecei a fazer essa pergunta numa reunião, olha como é que encontrar as pessoas muda a vida da gente mesmo. Porque eu estava indo nas reuniões e falava, se você é da cultura, você tem que votar pela cultura, votar pelas nossas causas, pela nossa bandeira. E aí, no tempo de uma reunião, eu tomei uma enquadrada. Porque veio uma pessoa para mim e falou assim, secretário, não sou artista, não sou da dança, não sou do teatro, não sou da capoeira, não sou do audiovisual. Mas quem não é da cultura? Quem não é da cultura? Quem não gosta de ler um livro, quem não gosta de ouvir uma música, quem não gosta de uma boa gastronomia, quem não gosta de assistir uma novela, tudo é cultura, secretário, tudo é cultura. Então, o fato de eu não ser um fazedor de cultura, não quer dizer que eu não seja da causa cultural. E aí eu fui para casa pensando, falei, gente, é verdade, todos nós somos impactados por esse setor, que é um setor de fomento também econômico. Porque tem gente que pensa que fazedor de cultura não paga conta, não paga energia, que não compra roupa, que não faz compra no mercado. Então, às vezes, a pessoa da dança, da capoeira, do teatro, ela precisa do dinheiro para fazer tudo isso. Então, é muito importante, depois desse dia, eu estou tendo que refazer a minha fala, que todos nós somos da cultura. E é muito importante que a gente também possa votar pelas nossas causas. É lógico que o deputado Lauro não é só o deputado da cultura. Ele também é um deputado das causas da inclusão. Inclusive, parte das emendas orçamentárias dele vai para dentro de uma universidade chamada Universidade Rural, lá em Serra Pédica, para manter um curso que as pessoas estão se especializando para trabalhar com os PCDs. Parte do orçamento também das emendas do deputado vão para as compras dos ônibus escolares, especialmente das comunidades mais rurais. Tem muitos meninos que andavam muito tempo para chegar às suas escolas, o deputado coloca o recurso para ele. Parte do recurso do deputado Lauro também vai para os conselhos tutelares das cidades. Então, o deputado Lauro vem democratizando também os recursos que ele pode democratizar, fazendo esse recurso chegar em muitas cidades, atendendo as necessidades das cidades. Então, é muito importante que a gente entenda que o deputado Lauro é o deputado das causas de impacto social e das causas que estão atreladas intimamente à vida da pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você entender se o mandato do deputado Lauro tem uma conexão com aquilo que você espera de um político. Porque uma reunião como essa, que o seu voto é muito importante, é lógico que a gente vem motivado, né, para conversar com você, para ter você perto da gente e para ter você como um eleitor do 7733 lá no dia 2 de outubro. É lógico que a gente vem também nessa expectativa. Mas mais importante do que o seu voto é essa oportunidade que você nos dá de nos estudar, porque quem sabe, nos escutando, nos pesquisando, tirando as suas dúvidas, conhecendo o nosso trabalho, você vai conseguir, para o seu voto, mobilizar as pessoas que estão no seu entorno e que estão naquela situação que eu falei lá atrás, que ainda não fizeram as suas escolhas, que estão deixando para a última hora, que olham, passam às vezes boa parte olhando o Instagram, mas não tem a coragem de colocar ali o nome de um pretenso candidato e fazer uma pesquisa para saber exatamente quem é esse candidato e se ele de fato merece seu voto. Então, esse é o anúncio que a gente tem feito, é esse pedido que a gente tem feito à população e dizer que a gente conta muito com a cidade de São Gonçalo. A cidade de São Gonçalo é uma cidade
cidade de mais de 1 milhão de habitantes, acho que 1.200.000 habitantes, muitos eleitores. Nós não somos o favorito do prefeito dessa cidade, né? E não nos importa isso, porque a gente gostaria de ser o favorito do povo e daqueles que entendem das causas culturais, educacionais e das políticas públicas que precisam chegar nas pessoas. A gente chega aqui de cabeça muito erguida, porque a gente tem um serviço especialmente no âmbito da cultura prestado a essa cidade. Nós temos mais de 250 ganhadores no nosso edital, em um único edital que a gente fez. Esse dinheiro não chegaria aqui se não fosse um exercício do cumprimento de uma lei, que é a Lei 7035. Então a gente tem muita clareza de que a oportunidade que nos foi dada, nós trabalhamos para todas as cidades do Rio de Janeiro, inclusive para a cidade de São Gonçalo. Nós continuaremos à disposição dessa cidade, mas eu queria muito que essas vozes de cultura pudessem de fato ecoar os 4 cantos da cidade de São Gonçalo, para que a gente pudesse converter as nossas bandeiras, as nossas necessidades, numa boa votação, para que a gente pudesse expressar exatamente o potencial cultural dessa cidade também na urna. Eu termino aqui a minha fala, trazendo um abraço do deputado Lauro para todos vocês, para a família de vocês, mas também do nosso governador Cláudio Castro. Nosso governador tem uma paixão pelas áreas mais periféricas, pelas áreas mais carentes do estado do Rio de Janeiro. Também foi de uma cidade do interior. Assim como eu e você, ele sabe que não é ter cultura perto da sua casa, ter acesso à cultura perto da sua casa. Recentemente, essa cidade ganhou um teatro que ficou fechado muito tempo ali ao lado da prefeitura. Um teatro que ainda não está conseguindo funcionar com o potencial de um teatro oferecendo pautas que dialoguem exatamente com toda a população, mas já é um teatro, já é um caminho. Graças a Deus que tem, né? Mas a gente sabe do quanto tem gente aqui e o quanto nós deveríamos ter mais espaços de arte para atender todo mundo. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando para estar fomentando e para dar garantindo acesso a todos aqueles a algo que é tão importante, que são os movimentos culturais do estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada a vocês. Quero abrir o microfone aqui. Já sabe, né? É importante dizer que nós vamos votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. O primeiro voto é para deputado federal. E aí estou levantando a minha bandeira aqui do 7733. É um número fácil, gente. 7733, né? Dá para decorar. É um número fácil. Já tem gente que memorizou. O segundo voto é um voto do deputado estadual. O terceiro voto é o voto do senador. O quarto voto é o voto do governador. Nós estamos trabalhando para o governador Cláudio Castro, que é 22. E o último voto é aquele voto da confusão. É o voto da confusão, a gente não problema. Gente, vou deixar o microfone à vontade. Não sei se os meninos querem falar, né? Então, estou aqui à disposição. E é isso aí, pessoal. A reunião continua. Tivemos uma pré-eleição aqui da nossa secretária de Cultura, né, do estado do Rio de Janeiro, falando sobre a parte da cultura, sobre a parte de desenvolvimento social, etc. No qual o nosso deputado federal é o Lauro Ribeiro, 7733. E continuamos aqui na transmissão para as pessoas poderem depois fazerem suas perguntas, ok? Vamos mais um pedacinho aqui da palestra da nossa secretária. Abriu um edital, a gente divulga lá na nossa rede. Vai ter alguma coisa de cultura, bacana de casa, a gente divulga lá na nossa rede. Então segue a gente, Daniele Moisés Barros Oficial, ou Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, porque através desses canais vocês vão ter
utensílios, já está ali prontinho na mesa no final. Leva para os amigos, para os vizinhos, estimulem que eles possam. Nesse kitzinho só está o material de cultura. Mas tem no nome do deputado que possibilita a pessoa se conectar com a gente do deputado para conhecer mais dele. Tá bom? Boa noite. Quero parabenizar a nossa secretária de Cultura do Estado, que fez um trabalho excelente. Foi, falando quem é a Secretaria de Cultura do município, mas em uma das reuniões que eu não tenho, conhece a secretária de Cultura do município? Não tem. Quando chega esse ponto, a gente sabe que existe uma determinada posição para atender os jovens, principalmente as crianças. Aqui tem uma porta do carro, tem o pastor Benito, tem também o pastor, e nós lidamos com muitas coreografias da igreja, músicas, danças, e dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade, a gente tem uma certa cultura que os jovens precisam, de um instrumento musical, instrumento de sopro, e muitas vezes as pessoas não sabem que a música também, ela está dentro da cultura. O balé, estamos satisfeitos de ver as crianças dançando balé lá no Teatro Municipal. Ou seja, a cultura em si, dentro do nosso estado, ela ajuda todos os jovens a ingressar numa área de música, de dança, a ter um entendimento. E quero parabenizar o trabalho que a senhora está fazendo. Não é nenhuma pergunta, mas uma fala, porque tem que contribuir para nós também, que lutamos, porque sabemos que todo lugar tem a sua cultura. E nós sabemos respeitar também. Eu sou pastor num bairro, a Evusa Dória também defende muito, vizinha lá da Márcia. Então, eles são culturas. Como ela se caga em todas as áreas. Porque às vezes há um preconceito. Quando se fala de cultura, as pessoas pensam que vai puxar para um lado que não é bom. A cultura sempre vai ser bom. E a gente tem que aprender a respeitar e ajudar os nossos jovens. E muitos têm a oportunidade de ir no teatro, de ir no circo, de um momento social com a sua família. E nós vemos no circo ali, que maravilha, você volta aqui, e muitas crianças têm essa oportunidade. E a senhora tem colaborado para que as crianças venham ter dignidade e conhecer o mundo fora do seu bairro, para eles terem essa oportunidade. Sim. Estadual de Cultura, se licenciou do Conselho para o pleito, e ela é uma pessoa realmente do movimento cultural, e é do movimento cultural atrelado aos povos tradicionais, porque ela representa a cultura afro de matriz africanas, aqui da cidade de São Gonçalo. A cidade de São Gonçalo também tem isso muito forte, tem o presente de Manjá, e quando nós trabalhamos para fazedores de cultura, a gente não olha exatamente o credo desse fazedor de cultura. Então não importa se esse fazedor de cultura está exatamente dentro do terreiro ou está dentro da igreja. Se ele é fazedor de cultura, se ele tem como comprovar que ele é fazedor de cultura, ele merece ser amparado pelas políticas culturais. O que muitas das vezes acontece é que às vezes esse menino que está muito mais atrelado ao movimento religioso cristão, ele muitas vezes não se sente um fazedor de cultura e não se preocupa exatamente com essa carreira do artista do fazedor de cultura dele, que é o portfólio, que é uma rede social, porque muitas vezes ele faz isso por devoção e não faz isso por profissão. Então, isso que é muito importante que a gente diga. Mas também quero registrar que a Evusa é uma candidata mulher, é uma deputada do Partido Solidariedade também, então também pode ser uma escolha no âmbito da cultura, especialmente para aqueles que defendem essa doutrina. Bom dia a todos, eu sou o inspetor Sérgio Papito, estou no mais aqui em São Gonçalo, e muitas pessoas não sabem que eu sou professor de história e também fui ator, Eu tive parência, Fiz muitos trabalhos na área de teatro, etc e tal. E como
todo, eu vejo que as pessoas sofreram muito nessa pandemia, né? Eu queria só perguntar à senhora o que o Estado poderia fazer em matéria de ajudar o objetivo dos artistas. Porque vários atores importantes e famosos da Rede Globo, Manchete, etc., hoje em dia se encontram numa região dos artistas, numa situação muito difícil e precária. Até mesmo eu tive uns 15 dias lá, o teatro está praticamente sem qualquer tipo de investimento. Qual seria o projeto que a gente poderia fazer para poder socorrer artistas que tanto nos alegrou, tanto trabalhou para o nosso dia a dia ser mais feliz? Boa pergunta. Hoje o time dos artistas tem em média abrigado lá 17 artistas, né, que por conta das suas famílias não poderem exatamente ficarem por eles preferem colocar no lugar onde eles possam ser educados, eles disfarçam. Durante a pandemia, é um lugar que recebe muita ajuda de doação, mas durante a pandemia nem as doações chegavam. E aí foi nesse momento que a Secretaria de Cultura se aproximou do retiro dos artistas e nós mantivemos durante um bom período muitas doações canalizadas para esse espaço, especialmente doações de materiais de higiene pessoal. Então, sabonetes, pasta de dente, material de limpeza. Nós, durante a pandemia toda, enviamos esses itens, máscara, álcool, enviamos esses itens para o retiro dos artistas. A gente tem muito bom relacionamento com eles. A gente também fez doação de livros, doação de DVDs, porque lá eles ainda usam equipamento de DVD para assistirem os vídeos. E recentemente fizemos uma ação lá no Retiro dos Artistas, levando uma biblioteca volante que passou uma tarde lá, interagindo, brincando, tendo recreio, brincando com eles. Então, o Retiro dos Artistas também é beneficiário do nosso programa Passaporte de Cultura, inclusive eles têm comigo uma relação direta. Então, muitas vezes uma ida ao Teatro Municipal, recentemente encontrei algum deles lá no Casa Grande, quando fui assistir o Padre Fábio de Mello. Então, assim, eles têm uma relação contínua com a Secretaria de Cultura e eles sabem que podem contar com a gente. Então, assim, a gente tem lá um cuidado com os nossos artistas que estão lá ligados e você pode ficar tranquilo, porque em todas as situações que eles têm precisado de nós, a gente tem contato com o nosso apoio, com o nosso apoio, tá bom? E é um lugar lindo, tá, gente? Vale um passeio. Porque muitas das vezes, no momento que não está de pandemia, eles recebem muita ajuda. Mas às vezes falta uma ligação, às vezes falta um bate-papo, alguém para fazer uma leitura. E todos nós podemos ser esse braço, né? Mais alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar nós temos mais de 1 milhão de anos cerca de 3 quartos da Palestina, original, vehicular e residencial. Nós temos aqui o Centro Cultural de Migração do Nordeste severo. E estive lá pensando as pessoas que comentam no espaço, aí até mesmo no espaço, e sentiu uma necessidade de ter mais uma atenção para aquele espaço. É um espaço importante porque tem lá em São Cristóvão do Rio, já é sucesso, e a gente precisa fazer mais por esse evento. Esse horário que pode ser feito para jogar. É um espaço tipo a Feira de São Cristóvão, é um espaço assim de gastronomia, eu não conheço. Sim. Né? A gente precisa aproximar-nos dessas políticas de fomento. Porque se eles forem um espaço de cultura, de fato, Conceição conhece aqui, Conceição, sim. Então, se eles forem um espaço de cultura, um centro de tradições nordestinas, eles podem, se eles estiverem lá, no CNPJ, que esteja atrelado às questões culturais, eles podem concorrer aos nossos editais de fomento. Então, o que talvez a gente precise fazer é acionar essas pessoas. A gente, todo dia na secretaria, a gente atende muita gente. Então, talvez o que a gente tenha que fazer, vários que podem me ajudar, Gabriel pode me ajudar nisso, é chamar a pessoa que vem para esse
tivesse colocado no projeto, ele também teria sido contemplado. Então, explicar um pouquinho para eles como eles se aproximam dessa política. Nós estamos no tempo de defesa eleitoral. Se a eleição terminar agora, dia 2, né, se o governador Cláudio Castro ganhar agora, dia 2, a gente termina o tempo de defesa e aí a gente consegue implementar outros editais esse ano. Se a eleição só terminar no final de outubro, a gente já está no término do exercício financeiro do Estado. Então, possivelmente, os nossos editais ficarão para 2023. Mas é muito importante essa pessoa já ir se aproximando, já entendendo quais são as documentações que a gente pede, como é que faz um pequeno projeto para credenciar na secretaria, porque às vezes são lugares muito bacanas, mas que falta esse ajuste para poder chegar no lugar de beneficiário da política pública. Tá bom? Estou lá à disposição. Obrigado. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Valdir Carvalho, Rádio Metrópole. A pergunta é sobre a Fazenda Canaã. Canaã é uma fazenda Globodeiro, que ela tem uma importância histórica aqui em São Gonçalo. Ela tem uma importância na nossa história, sobre a escravatura e toda a abolição. O que o Estado pode fazer para dar um avanço, para melhorar a pujança na fazenda Globodeiro? Eu imaginei que essa pergunta aqui. A gente tem, o Estado do Rio de Janeiro tem um problema que a gente está tentando superar, é um problema atrelado ao patrimônio histórico cultural. Para que você tenha noção, o Parque Lage, quem já ouviu falar do Parque Lage? Fica ali ao lado do Jardim Botânico, é um equipamento único do Estado do Rio de Janeiro, ele é do Estado, e a gente está 9 meses, há exatos 9 meses, construindo um projeto que deve finalizar nos próximos 15 dias, que é um projeto de restauro do Parque Lage. E já é um grande aceno para aqueles que amam o patrimônio, assim como eu amo, esse restauro, que é um restauro de em média de 18 milhões de reais, que o Estado está colocando de recursos próprios nesse equipamento. Junto com esse, a gente também está restaurando a oficina lá de Vassouras. É um restauro também muito importante, fala do tempo da escravidão, fala daquele contexto das fazendas de café. É um restauro também importante que a gente vai estar fazendo lá naquela cidade. Estamos também terminando a construção de um outro patrimônio, que é o MINS, na orla de Copacabana. E a gente pode citar aqui muitas outras iniciativas atreladas ao patrimônio que foram abraçadas pela nossa secretaria, mas ainda não conseguimos chegar a São Gonçalo. Porque também não teria sentido não cuidar daquilo que está debaixo das nossas árvores para cuidar daquilo que ainda está mais longe de nós. Então a gente espera, a gente quer muito renovar o nosso passaporte na Secretaria de Cultura para que a gente também chegue nesses lugares. Essa fazenda é uma fazenda de autoestima para todos nós. A gente sabe que é uma fazenda lindíssima. Recentemente teve um projeto de literatura lá dentro. Essa iniciativa já foi uma iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, levou uma participação para aquele espaço, mas de fato a gente precisa da contratação de um projeto de restauro para essa fazenda. Mas existem algumas coisas confusas com relação a esse patrimônio que ainda precisam ser superadas para que a gente possa fazer esse processo de contratação. Ela não está esquecida, mas ela, nesse tempo que a gente teve à frente da Secretaria de Cultura, não nos permitiu exatamente cuidar desse patrimônio. Mas quem sabe a gente vai ter mais 4 horas ali e a gente vai absorver até. A gente tem um desejo de fazer isso. E aí, no início de um próximo mandato, a gente consegue então cuidar desse patrimônio que é tão significativo para a cidade de São Gonçalo, mas também para o Estado do Rio de Janeiro. Tá bom?
Primeiro, quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta. A gente vai ter a rua muitas pessoas nos fazem e às vezes percebe que é uma dúvida generalizada. Muitos fazedores de cultura, eles são praticamente autodidatas. Aquele pessoal que é um artesão, o músico que aprende a tocar na igreja, o pessoal da capoeira, teatro. As pessoas falam assim, Gabriel, eu não sou formado, não tenho uma formação na área, eu aprendi na igreja, eu aprendi num projeto social. Como é que eu faço para entrar em algum projeto de secretaria se eu não tenho um diploma, algo assim? Como é que eu faço para acessar o edital? Acho que essa é uma oportunidade, que é hora de falar para nós, como que essas pessoas fazem para poder acessar esses editais. Todos os editais são direcionados ao artista, ao fazedor de cultura, produtor cultural. E nós não exigimos exatamente uma formação acadêmica para isso. Então a pessoa não precisa ter o seu diploma da universidade ou do curso médio atrelado à arte, mas a pessoa precisa comprovar que é artista através de um portfólio. O que é um portfólio, gente? É o currículo dessa pessoa mais esmiuçado. Então, por exemplo, o músico vai colocar ali a rede social dele, o Instagram, as fotos do lugar que ele se apresenta. Se ele se apresentou no teatro, aquele teatro teve um flyer divulgando aquela programação, ele vai colocar a cópia daquele flyer. Se a apresentação dele foi compartilhada na TV da cidade, ou no site da cidade, ou no site da entidade que o contratou para aquela atividade que ele vai colocar, se ele toca na igreja, ele vai pegar a declaração da igreja. Então, ele tem que ter, fazedor de cultura tem que ter o seu portfólio para poder, não basta ele fazer, ele tem que provar que faz, para poder acessar os recursos da Secretaria de Cultura. Então, é muito importante que esse fazedor de cultura tenha uma pastinha, gente, em casa, uma pastinha daquela de plástico. Fui lá, vou pegar uma declaração. Fui na escola, fiz uma contação de história, vou pegar a declaração da diretora. Tem a minha barraquinha do artesanato da feira, vou fazer uma foto, eu ali na barraca trabalhando, botar lá o dia que foi. A feira saiu no site da Secretaria de Cultura, vou lá copiar aquela matéria que a feira saiu no site. É uma vida de organização. Precisa se organizar para isso. Tá bom? Porque senão, é até importante dizer isso, porque senão qualquer pessoa pode acessar esse recurso. Quem é fazedor de cultura e quem não é. Vai tirar o recurso de quem é. Então, é importante a gente fazer isso. Outra coisa, eu queria mais informação, queria mais formação, queria a gente tem uma escola de cultura que tem uma parceria com o Sebrae, que funciona de forma híbrida. Isso quer dizer que a pessoa está em casa, ela pode entrar, ela é online e ela pode fazer a formação pela Escola da Cultura também, para aprender a fazer o seu portfólio, para poder executar o seu projeto, para aprender a prestar conta do seu projeto. As pessoas podem se inscrever na Escola da Cultura para isso, tá bom? É só ir lá no nosso site, tem uma Escola da Cultura, e nos acionar e dizer, eu gostaria de fazer o curso, sou Gonçalo, tem turma se formando agora, a gente vai estabelecer com você uma comunicação, tá bom? E é isso aí, pessoal. Acabamos agora a transmissão. Obrigado pela presença de todos e pelo carinho com que acompanharam nossa reunião aqui. E em breve nós estaremos trabalhando aqui na Rádio Metrópole aqui mais uma vez. Um abraço para todos, tudo de bom.